Em uma estrada, dois carros A e B entram simultaneamente em curvas paralelas com raios RA e RB. Os velocímetros de ambos os carros indicam, ao longo de todo o trecho curvo, valores constantes, VA e VB. Se os carros saem das curvas ao mesmo tempo, qual é a relação entre VA e VB? Então tem várias opçõezinhas aí, VA igual a VB, então a gente tem que saber aí o certo. Olá pessoal, eu sou o BF Bruno Fernandes, tudo bem? Vamos lá, vamos resolver essa questão espertíssima de movimento circular, né? Você vê que você tem dois carrinhos aí executando uma curva, né? Um movimento circular. Então aqui, estão executando aqui, tá? E aí você repara no desenho, depois você volta aí, que cada um tem um raiozinho diferente, né? Um tá entrando na curva mais fechado, que seria o B, mais por dentro, tá? Então o raio vai ser menor, e o outro tá entrando na curva mais aberto, que seria o A. Isso também acontece muito, né? Em corrida de atletismo, né? Quando você tem aí pelo menos os 200 metros rasos, ou 400 metros rasos, que os caras têm que fazer a curva, né? Você tem um atleta que fica mais por fora e o atleta que fica mais por dentro. E os outros ocupam essas posições intermediárias, tá? Então cada um tem um raio de curva diferente. Então ele fala o seguinte: se os carros saem da curva ao mesmo tempo, então isso significa que eles tiveram a mesma velocidade angular. Vamos lembrar o que é velocidade angular, tá? Vamos pegar aqui o ponteiro de um relógio. Ponteiro de relógio não, vamos pegar, sei lá, um brinquedo do parque de diversões, tá? Esse brinquedo aqui tem uma haste, e essa haste tem um carrinho aqui, e tem um carrinho aqui, tá? E aí essa haste vai girando e você tem um cara sentado aqui no carrinho A, tem outro carrinho, o carinha sentado no carrinho B, tá? Aí vamos supor que em 2 segundos, tá? Esse palito aqui se moveu para essa posição. Aí, obviamente, o cara tá sentado aqui, vai estar aqui, e o carinha do B vai estar aqui. Concorda comigo? Então, eles gastou 2 segundos para sair dessa posição e vir para essa posição. No movimento circular, o personagem principal deixa de ser o ΔS, a distância que você viu no movimento retilíneo. Porque é muito mais fácil, muito mais simples, você trabalhar com o ângulo que foi descrito no movimento. Tudo bem? Então aqui, ó, vocês são espertos, você é malandro aí, tá vendo aí na sua casa, que quando o cara se deslocar dessa posição aqui para essa posição, qual vai ser o ângulo que ele descreveu? 90, né? Aqui, ó, 90. Certo? Então o que é a velocidade angular? É o quanto de ângulo ele está conseguindo descrever num certo intervalo de tempo. Lembra que V igual a ΔS, ΔT? A formulazinha que até o professor de história sabe. Então agora a velocidade angular, simplesmente a gente vai trocar o personagem. Em vez de ser o personagem distância em linha reta, o personagem passa a ser o ângulo. Certo? Então nesse nosso exemplo aqui que eu estou inventando, ele tá descrevendo um ângulo de 90. 90 é quanto? Π sobre 2, né? Então ele teria uma velocidade angular de 90, π sobre 2, divididos pelo tempo que eu falei, que foram 2 segundos, né? Então a velocidade dele seria π sobre 4 radianos por segundo. Então isso que você tem que colocar na sua cabecinha. Toda vez que ele falar em velocidade angular é o quanto de ângulo eu estou descrevendo no meu movimento circular. Claro, quanto mais rápido eu estiver descrevendo essa circunferência, maior vai ser minha velocidade angular, porque eu vou descrever um ângulo maior naquele mesmo intervalo de tempo. Show de bola? Então, o fato deles... e aí o que você conclui aqui? Você conclui, ó, se o A e o B saíram da mesma posição, que seria o ângulo zero, e 2 segundos depois eles descreveram o mesmo ângulo, que é 90, poxa, se o tempo é o mesmo para os dois e o ângulo que eles descreveram é igual, qual é a conclusão que a gente chega aqui? Que a velocidade angular do A é igual à velocidade angular do B. Certo? Então quando você tem um movimento onde os dois caras estão descrevendo, estão andando juntos, tá? Eles têm a mesma velocidade angular, o que está acontecendo nesse probleminha. Porque você vê, ele falou que eles começaram a fazer aqui o movimento e saíram da curva juntos. Se eles saíram da curva juntos, é porque eles estão descrevendo exatamente o mesmo ângulo. Show de bola? Então aqui a velocidade angular, deixa eu apagar isso aqui,
para não confundir as bolotas. Então, nesse probleminha que ele falou, olha como é que é importante a gente saber a física, né? Não é só a fórmula, né? A gente tinha que olhar para o problema e identificar, poxa, esses caras aqui entraram na curva juntos e saíram da curva juntos. Então, eles descreveram o mesmo ângulo, no mesmo intervalo de tempo, então eles têm a mesma velocidade angular, tá? Então, a velocidade angular do A é igual à velocidade angular do B, que é igual à velocidade angular. E aí agora a gente pode, já que ele quer uma relação entre as velocidades normais, né, tangenciais, ΔS, ΔT, agora a gente vai usar aquela expressão muito útil dentro do movimento circular, que é V igual a ômega R. Lembra dela? Velocidade normal, né, tangencial, é igual a velocidade angular vezes o raio da sua curva que você está descrevendo. Então a gente vai aplicar agora essa equação duas vezes, porque a gente tem dois carrinhos. Então vamos lá, para o primeiro malandro, a velocidade dele é VA, tá? Isso aqui é para o carrinho A. Vai ser igual à velocidade angular que ele tem, mas aí eu não vou botar ômega A porque eu sei que é igual ao do B, né? Vezes o raio da curva que ele está descrevendo, que é RA. Aqui nem precisa saber se é maior ou menor, né? Mas olhando aqui no desenho novamente, o RA aqui é maior do que o RB. E agora eu aplico para o B. Então vai ficar VB é igual a ômega vezes RB. Tranquilidade? Porque o raio do B, obviamente, é diferente do A, né? No caso aqui é menor. Então essa aqui seria a equação 2. Agora ele quer uma relação entre VA e VB. Então toda vez que eu fizer isso na física, que é bastante comum, uma relação entre os dois, eu vou pegar as duas equações e dividir uma pela outra, tá? Aqui tanto... se você olhar nas respostas, né? A maioria tá VA sobre VB. Só a primeira que é VA igual a VB. Então como é VA sobre VB, então já para sair VA sobre VB direto, eu vou dividir a 1 pela 2. Certo? Podia dividir a 2 pela 1, tanto faz. Mas aí vai ficar VB em cima, VA embaixo, depois vai ter que inverter. Então assim é mais fácil. Então, ó, VA, tá? Que é igual a ômega RA, divididos pela outra, que seria VB sobre ômega RB. Ó que tranquilo, que lindo. Quem que eu posso cortar que é igual para os dois? A velocidade angular. Por isso que foi super importante no início do problema a gente identificar que a velocidade angular é igual para os dois, porque eles estão chegando na curva ao mesmo tempo e descreveram todo aquele ângulo da curva no mesmo intervalo de tempo, certo? Então o ômega vai embora. Pronto, acabou a questão, né? Questãozinha de letra, que a gente não gosta, vocês não gostam, mas é maneiro que eu tenho que fazer conta, né? Sempre no problema de letra, a resposta final tem que conter as letras que o problema deu, tá? Não pode conter nenhuma letra que a gente inventou. Como RA e RB fazem parte do problema, ele deu isso pra gente no desenho, fechou. Resposta letra B, né? Ó, VA sobre VB igual a RA sobre RB. Então matou a questão, acabou. Então olha só, às vezes a física é muito mais fácil do que a gente pensa, né? Às vezes a gente quer complicar. A gente fez aqui o seguinte, pegou V igual a ômega R e aplicou isso duas vezes para os dois carrinhos. Depois dividiu uma equação pela outra. Muito fácil, tá? Mas o grande lance da questão era você identificar. E aí presta sempre atenção em problema de movimento circular. Se os dois carrinhos, ou os dois objetos, seja lá o que for, estiverem na curva e saírem juntos, é porque eles estão descrevendo o mesmo ângulo. Se eles descrevem o mesmo ângulo, eles sempre vão possuir a mesma velocidade angular. Porque a velocidade angular é isso, é quanto de ângulo eles estão descrevendo naquele intervalinho de tempo. Show de bola? Então é isso aí, até a próxima. Beijão, fiquem com Deus. O trem rápido francês, conhecido como TGV, Train Grave, viaja de Paris para o sul com uma velocidade média de cruzeiro de 216 km por hora. A aceleração experimentada pelos passageiros, por razões de conforto e segurança, está limitada a 0,05 g. Qual é, então, o menor raio que uma curva pode ter nessa ferrovia? G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, e aí a gente tem, né, os valores dessa resposta. Olá pessoal, eu sou o BF Bruno Fernandes, seu best friend. Agora a gente vai fazer aqui uma questãozinha sobre aceleração centrípeta, né? Isso aqui é uma coisa que está presente no nosso cotidiano, quando você está lá no busão, o busão faz uma curva,
né? Então, aquela coisa toda, quando você tá no carro, faz um curvão. Então imagina num trem, né? Enfim, um trem, não é esse trem aí que você pega em Madureira, não. É o trem da Supervia aqui no Rio de Janeiro. É o trem, né? Um trem bonito, que você viaja de uma cidade para outra, às vezes até de um país para o outro. Na Europa você tem muito disso. Então são trens, claro, que você tem que ter uma mesa, né? Você vai comer, vai tomar um café, né? A pessoa está lá fazendo pipi, lá, fazendo xixi, aí o trem faz um maior curvão, e aí mija o troço todo, aquela coisa toda, tá lá no trono, sentado, fazendo um cocos, né? Aí de repente o trem faz um curvão, aí sai bosta pra tudo quanto é lado, e a pessoa desgraça. Então, claro que o engenheiro tem que pensar nisso na hora que ele constitui, né, a ferrovia por onde o trem vai passar, né? Os trilhos. Então você não pode ter nenhuma curva brusca, nenhuma curva acentuada. Então a própria questão já diz, olha, para você ter um conforto aí, uma segurança, não sai caindo tudo, você tem que ter uma aceleração, né? Uma aceleração experimentada pelos passageiros de no máximo 0,05 G, né? Então a gente sabe, né, que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, isso é dado do problema, né? Mas a gente está acostumado. Bom, então essa aceleração máxima, que no caso vai ser a aceleração centrípeta, vai ser 0,05 de G. Mas quem é G? Aí o problema já deu pra gente, ó. Quem é G? 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então a gente substitui aqui por 10, ó, que maneiro. E aí a gente consegue determinar exatamente qual é essa aceleração máxima que um passageiro pode ter dentro desse trem, para não dar besteira. Então, ó, 0,05 vezes 10 dá quanto? Só andar uma casinha, né? Para a direita. Então dá 0,5 meters per second quadrado. Então é isso, 0,5 metros por segundo ao quadrado é o máximo que ele pode experimentar. E aí que tá, quando você está fazendo uma curva, você só faz a curva se você tiver uma aceleração. E essa aceleração é chamada de aceleração centrípeta. Mistura de centro com capeta, centrípeta. Se você está numa curva e você deixa de existir aceleração centrípeta para você, Xuxa, beijinho, beijinho, tchau, tchau. Você vai passar reto, como a gente diz, né? Quando você está jogando videogame aí, jogando um jogo de carro, quando você vai fazer uma curva e não consegue fazer uma curva e passa reto, é porque você em algum momento perdeu a aceleração centrípeta. Show de bola? Infelizmente, né, graças a isso também acontecem muitos acidentes nas estradas, né? Às vezes você está numa curva, vem um caminhão, vem um carro que vai fazer essa curva, ele não consegue fazer essa curva porque perde a aceleração centrípeta, passa reto e acaba batendo no carro que vem no sentido contrário, tá? Infelizmente isso acontece bastante. Bom, então a aceleração que mantém você na curva é a aceleração centrípeta, tá? E como é que a gente calcula? Vamos relembrar como é que a gente calcula a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta, ela depende de dois fatores. Primeiro é a velocidade que você está, né? E aí, ó, velocidade elevada ao quadrado, esse é o primeiro detalhezinho. E aí você repara que a aceleração centrípeta e a velocidade são diretamente proporcionais. Por isso que quanto mais rápido você quer fazer uma curva, mais aceleração você precisa, mais difícil é, né? E inversamente proporcional ao raio da trajetória. Aqui também faz sentido, né? Quanto mais fechada for a curva, né? Ou seja, quanto menor for o raio dessa curva, mais aceleração se precisa. Por isso que é mais difícil fazer uma curva fechada. Né? Você vê como fazendo essa análisezinha aqui você não confunde se o R está em cima, se o R está embaixo, se o V está em cima, se o V está embaixo, certo? Bom, agora a gente vai substituir os valores, mas a gente tem que tomar um cuidado, porque você vê que ele deu a velocidade aí pra gente em quilômetros por hora. Aí você vai lá, mas Befinho, a resposta final não sai em quilômetros, então não posso usar quilômetros por hora? Não, você não pode porque a aceleração, ó, ela tá no sistema internacional. Metros segundo quadrado, tá? Metros e segundo são as unidades do sistema internacional. Então a gente não pode trabalhar, porque a gente vai ter que jogar esse valor aqui dentro, então a gente não pode trabalhar com a velocidade em quilômetros por hora. A gente vai ter que transformar a velocidade para metros por segundo. Como é que a gente faz isso? Tifite. Qual é o númerozinho mágico? 3,6, né?
Então, tranquilo. 216 divididos por 3,6 dá 60. Então, 60, agora sim, bonito, né? Velocidade aqui, ó, metros, segundo, aqui metro, segundo, agora tá maneiro. Então, não vai errar nesse detalhezinho aqui, que é super fácil. Então, aceleração máximo 0,5. Velocidade, aí dá 60 ao quadrado, tá? Sempre que tem quadrado, eu gosto de fazer assim, tá? E muitas vezes dá pra você simplificar. Divididos por R, aí você quer o R, né? Então, ó, o R tá dividindo, passa pro outro lado multiplicando, né? Aí fica 0,5R e o 0,5 já vou passar direto pra cá, né? Tá multiplicando, passa pro outro lado dividindo. Então, 0,5 vem pra cá, né? Você vai fazer aqui a multiplicação cruzada, né? A Xuxa. E aí você troca o 0,5 de lugar com R. Então, fica R, subiu, igual a 60 vezes 60, divididos por 0,5, tá? E aí, olha só, toda vez que você divide um número por meio, é a mesma coisa que multiplicar por 2, tá? Guarda esse truque que é importante. Então, 60 divididos por meio vai dar 120. Então, essa continha dá 120 vezes 60. Quanto dá isso? 12 vezes 6 dá 72, né? E aí um zerinho, dois zerinhos, tá? 7.200. E aí que tá, muito cuidado. Porque se a gente está trabalhando metros, segundo, isso aqui, raio, né? Claro, é uma distância, né? Então vai ser em metros, não sai a resposta direta em quilômetros. Mas aí você é um aluno eleva, você é um aluno esperto, você é um aluno que sabe tudo. Agora você vai ter que converter isso para quilômetros. E aí como é que você faz para converter isso aqui em quilômetros? Só dividir por 1000, né? Então, raiozinho vai ser 7,2 quilômetros. Resposta letra A. A de amor, B de baixinho, C de coração. Show de bola? Então, tranquilidade. Problema muito comum, já caiu no Enem, muito parecido. Então, aceleração centrípeta é aquela aceleração que faz você fazer a curva V ao quadrado sobre R. Valeu? Então, espero que você tenha entendido. Um grande beijo, é sempre um prazer. Sou o BF. Tchau, tchau. Um aviãozinho que voa paralelamente ao solo, suposto plano e horizontal, tem velocidade constante de módulo 80 metros por segundo. Num determinado instante, uma escotilha é aberta e larga-se uma bomba que desce ao solo sem sofrer os efeitos da resistência do ar. Mundo da Cinderela, Coelhinho da Páscoa. Considerando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e assumindo para a altura do avião o valor de 2 vezes 10 elevado a 3, que nada mais é do que 2.000 metros, determine a distância horizontal do ponto em que a bomba atinge o solo, a vertical baixada do avião no instante do lançamento. Olá, pessoal, eu sou o BF Bruno Fernandes, seu best friend aqui da física. Tudo bem? Não? Tá estudando, tem prova, né? Desgraça. Mas tudo bem, aqui ó, está tranquilo, você é inteligente, eu confio em você e a gente vai agora fazer essa questãozinha sobre lançamento horizontal. Então, ó, come with me. Vem comigo. Vamos aprender aqui gostoso, vamos? Então, olha só. O probleminha de lançamento horizontal, né? Existe uma diferença entre lançamento oblíquo e lançamento horizontal. Lançamento oblíquo é quando você, por exemplo, tiro de meta, né? O goleiro vai lá, cobra o tiro de meta, tá? Ele chuta a bola do chão, a bola vai lá, sobe, depois desce. Isso é um lançamento oblíquo, tá? Porque a bola sai com ângulo em relação ao chão, etc. O lançamento horizontal é o seguinte, pega uma bolinha, deixa ela rolar sobre a mesa. Aí ela vai sair da mesa e vai cair no chão. Então, nesse caso, no lançamento horizontal, você vê que o corpo, a bolinha, seja lá o que for, já parte lá de cima. Ele não sobe, ele já está lá no ponto mais alto e aí ele só desce. Ele só vai ter esse movimento de descida. Sacaram a diferença? Então, claro, um probleminha de lançamento horizontal é um pouco mais fácil, em termos de conta, tá? Mas o princípio é o mesmo. E aí quem ensinou pra gente foi Sir Galileu. O que Galileu falou? Olha, amiguinho, o lançamento oblíquo, o movimento oblíquo, etc., ou lançamento horizontal, ele pode ser dividido em dois movimentos distintos, tá? Um movimento, ele vai acontecer no eixo do X, e um movimento vai acontecer no eixo do Y.
Mas qual é o grande lance? Como é que a gente sempre trabalha com o mundo da Cinderela, que é desprezando a resistência do ar, então não existe nada na horizontal para frear o corpo. Então, nesse caso, no eixo do X, é movimento uniforme, tá? Ele vai permanecer sempre com a mesma velocidade constante na horizontal. Porém, na vertical, isso já não acontece. Por quê? Porque na vertical existe a gravidade. E gravidade é uma aceleração. E o que uma aceleração escalar faz com a velocidade de um corpo? Aumenta ou diminui. Certo? Então, a velocidade dele de subida vai diminuindo, aí zera, e aí depois na hora da descida, essa velocidade vertical aumenta por causa da gravidade que vai aumentar essa velocidade. Só que essa velocidade aqui na horizontal não muda nunca. Então isso que você tem que colocar na sua cabecinha. Sempre no movimento oblíquo, no lançamento horizontal, eu tenho duas velocidades diferentes. Uma que vai acontecer só aqui na horizontal, tá? E uma que vai acontecer na vertical. Você pode fazer esse experimento. Pega um skate. Você anda de skate? Não? Então se um dia você andar de skate, tá? Faz o seguinte experimento. Começa a andar, aí tá lá em cima do skate. E aí, ó, o skate está andando, aí você pula. O que você vai fazer? Você vai pular e aí você vai cair de novo no skate. Quando você pular, o que vai acontecer? Você vai continuar andando para frente junto com o skate, porque você tem velocidade na horizontal, mas ao mesmo tempo você sobe e você desce, porque você tem velocidade na vertical. Tá? Só que essa velocidade na horizontal não vai mudar, senão você não ia cair junto com o skate e se estabacar. A velocidade na vertical ela muda por causa da gravidade. Se ela não mudasse, você ia ganhar velocidade e você ia parar lá na China, lá no espaço, na verdade, né? Teria que ter alguém para diminuir a sua velocidade, zerar a sua velocidade e depois trazer você de volta para baixo, tá? Então aqui vai acontecer isso. Você vai lançar lá as caixinhas, lá, um aviãozinho aqui. Então, se o aviãozinho tem 80 metros por segundo de velocidade, quando ele lançar as caixas, você já vai ter essa velocidade também na horizontal de 80 metros por segundo, tá? Isso por inércia. Mesma coisa, você está num carro a 100 km por hora. Você, o carro, tudo que está dentro do seu carro também está a 100 km por hora. Se o carro bater, espero que não, se o carro bater, você vai continuar andando para frente com 100 km por hora, né? Por isso que os acidentes de trânsito são tão perigosos, podem ser fatais, porque por inércia você tem a mesma velocidade que o carro está, tá? Então, nesse caso, primeiro, essa trajetória vai ser parabólica, né? Você já aprendeu isso em algum lugar? Trajetória parabólica. E o que ele pediu aí, né, parece um palavrão, nada mais é do que o alcance, né? Ele quer saber isso aqui, ó. Qual foi a distância, na verdade, que esse pacotinho aí andou na horizontal, tá? Bom, mu e move. Aonde é mais fácil trabalhar? Sempre o mu, né? Porque o mu só tem uma equação pra gente trabalhar, que é a equação que o professor de história sabe. Delta S, delta T. Então, em tese, a gente poderia começar pelo eixo do X, tá? Porque se você reparar, e você é esperto, ele pediu exatamente essa distância no eixo do X, né? Que é o alcance, que a gente chama aqui na física. Então, no eixo do X é sempre mu. E aí, óbvio, não tem caô. Delta S, delta T. Certo? Mas cuidado, né? Sempre lembrando que essa velocidade aqui é uma velocidade somente no eixo do X. E qual é a velocidade que ele tem no eixo do X? 80, né? Que beleza! Então a gente bota 80 aqui. A distância é o que a gente vai calcular. Exatamente o alcance aqui, que a gente costuma chamar de alcance nesse tipo de problema, tá? Mas podia chamar de delta S, não tem problema nenhum. Vamos botar aqui A. Podia chamar de X, também não tem problema nenhum. E ferrou, Befinho, ferrou, meu Deus do céu, misericórdia. Porque cadê o tempo de queda? Ele não falou isso, né? Aí, como a gente tem a distância aqui na vertical, a gente consegue calcular esse tempo de queda. Então agora a gente vai ter que ir para o eixo do Y. Isso acontece direto nesse tipo de exercício, tá? Você está trabalhando no eixo, mas aí só com o eixo você não consegue descobrir a resposta, você precisa ir para o outro eixo. Então, no outro eixo é move, tá? E aí você sabe que em move tem V igual a V0 mais AT, tem Torricelli e tem sorvetão. E aí o sorvetão, né, quando a velocidade inicial na vertical é zero, que é? Ele tem velocidade na vertical aqui? Não, né?
porque ele só partiu com velocidade no x. Isso aqui é como se fosse uma queda livre, né? Você largou ele sem velocidade em y. E aí você sabe que existe aquela equação de Galileu, que vale exatamente para a queda livre. H igual a gt2 sobre 2. Tá? E aí a gente vai usar exatamente essa equação, tá? Aqui no y, para poder fazer a conta e descobrir quanto tempo ele desceu. Então, qual é a altura que ele desceu? Ó, 2.000, né? Vamos botar aqui, ó. Então, 2.000. G é a gravidade, que é 10. Tempo ao quadrado sobre 2, né? Sobre 2 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Dá 4.000. Aqui dá para cortar um zerinho com zerinho. Uhul. E aí a gente tem que tirar agora a raiz de 400, que é mole, né? A raiz de 400 é 20. Né? A gente tem um quadrado aqui, tem que eliminar esse quadrado. Então, raiz de 420 segundos. Então, demora 20 segundos para ele descer. Show? Ah, agora sim. Agora alegria, felicidade total. Agora é só substituir aqui no lugar do T, né? Que é o 2, né? Então, 2 em 1. E aí, agora a gente substitui dentro desse tempo, que foi o tempo de queda. Então, fica 80 é igual ao alcance divididos por 20. Então, o alcance vai ser igual a 80 vezes 20. Quanto dá essa continha? 1.600. 1.600 metros, porque a gente está trabalhando aí no sistema internacional. Show de bola? É isso mesmo? 1.600, é isso mesmo, acertei! Tranquilidade? Então é isso. Movimento oblíquo, movimento, lançamento horizontal. É só você dividir. Não precisa decorar a equação nenhuma que o teu professor chato de física ficou lá provando um monte de equação maluca. Não precisa nada disso. É só você saber que nesse tipo de problema, eixo X, delta S, delta T, e no eixo Y é move, e aí vale aquelas 3 equações do move que tu já aprendeu. Show de bola? Então é isso aí. Sempre um prazer. Muito obrigado. Até a próxima. Um gatinho miau de 1 quilograma dá um pulo, atingindo uma altura de 1,25 metros e caindo a uma distância de 1,5 metros do local do pulo. Calcule a componente vertical da sua velocidade inicial. Olá pessoal, eu sou o BF, Bruno Fernandes, seu best friend. Estamos aqui mais uma vez, para resolver agora uma questão de lançamento oblíquo, né? O que é o lançamento oblíquo, né? Só você pensar no jogador de futebol, né? No goleiro, quando vai bater o tiro de meta, ó. Quando ele bate o tiro de meta, ó, se a bola estiver no chão, obviamente, né? Não precisa ser no chão, pode ser também do alto. Ele vai lançar, né? A bola com uma determinada velocidade. Essa bolinha vai formar um certo ângulo. Tetas, o ângulo tetas com a horizontal, e aí ele vai executar um movimento de subida ao mesmo tempo que continua andando para o lado. Então, ai, caiu aqui, vou pegar, tá? Calma aí. Ai! O problema é subir, né? Essa idade subir é um problema. Então, olha só, o que Galileu, né, nosso amigo Galileu, um grande gênio, ensinou pra gente? Que o lançamento oblíquo, na verdade, apesar dele ser complicado e parecer ser complicado, na verdade ele não é, nada mais é do que um somatório de 2 movimentos distintos. Um que vai acontecer no eixo do X e um que vai acontecer no eixo do Y. Quando você soma os dois, te dá um movimento oblíquo, tá? Então, o que você vai ter aqui? Primeira coisa que você tem que colocar na sua cabecinha. Que sempre no movimento oblíquo eu tenho 2 velocidades, tá? Uma velocidade em X, e aí a gente sempre vai trabalhar com problemas mundo da Cinderela. Problemas onde a gente pode desprezar a resistência do ar. Então se a gente despreza a resistência do ar, essa velocidade em X não vai mudar nunca, porque não tem ninguém para diminuir essa velocidade, tá? Então essa velocidade aqui é constante, ou seja, no eixo dos X a gente vai ter o movimento da vaquinha, o mu. Agora, no eixo do Y não, aí a brincadeira é diferente, porque no eixo do Y atua aquela nossa amiguinha gravidade, né? A aceleração da gravidade, o nome já diz, a aceleração.
Então, o que uma aceleração escalar faz? Uma aceleração escalar, ela modifica a velocidade do bichinho, tá? Então, ele vai sair aqui do chão com uma certa velocidade inicial em Y, tá? E aí é como se fosse um lançamento para cima, né? Ó, você lança para cima, ele sai da minha mão com uma certa velocidade, a gravidade vai diminuindo essa velocidade até ele, ó, parar, né? Aqui a velocidade dele é 0. Aí ele começa a voltar. Aí ele começa a ganhar velocidade novamente por causa da gravidade, tá? Então o grande barato, talvez a gente use até para resolver o problema, é que quando você chega no ponto mais alto da trajetória, quanto vale a velocidade dele em Y? 0, né? Porque senão ele continuaria subindo, né? Mas ele para poder voltar. Então a velocidade em Y 0. A velocidade em X vai mudar? Não, porque ele continua andando para frente, né? Não existe nada para modificar essa velocidade em X. Então ele continua andando com a velocidade dele. Show de bola? E aí o que ele pediu? Ó, ele falou que ó, o gatinho, ele atinge uma altura de 1,25, né? Então isso aqui vai ser a altura máxima dele, ó. 1,25 metros, tá? E aí ele consegue, né? Olha aí, caindo a uma distância de 1,5 metros do pulo. Mas será que a gente vai precisar usar todas essas informações para matar a questão? Vamos ver. Então, o grande barato não é você decorar aquelas equações malucas que o professor de física te ensinou em sala, aquelas deduções todas de lançamento oblíquo. O grande lançamento oblíquo é você saber isso. Olha, em X, o movimento é uniforme, então só tem aquela equação que até o professor de história sabe, delta S, delta T. E no Y, já que no Y é um move, aí claro, no move você tem aquelas 3 equações que você conhece, né? V igual a 0 mais AT, Torricelli, para quando você não tem tempo, e sorvetão, S igual a 0 mais V0 T mais AT ao quadrado sobre 2, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Bom, sempre é mais fácil a gente começar a tentar trabalhar pelo eixo do X, porque ΔS e ΔT é muito mais fácil que as 3 equações do move. Mas aqui acho que não vai dar não. Sabe por quê? Porque olha só, logo de cara você já vê, ele pediu a componente vertical da sua velocidade inicial. Então ele quer esse bichinho aqui, ó, a componente vertical da velocidade inicial. Então ele quer logo um malandro que pertence ao eixo do Y e não ao eixo do X. Sacou? Então a gente vai, obviamente, tentar começar pelo Y, a não ser que a gente não consiga e tenha que ir para o outro eixo, tá? Mas já que ele quer exatamente um malandro que pertence ao eixo do Y, então a gente vai começar a brincadeira com o eixo do Y. Então eu vou colocar aqui, diversinho. Então eixo, então Y é um move, né? Então move, a gente tem a equação da velocidade, Torricelli e sorvetão. Qual que a gente vai usar? Agora, repara o seguinte, ó. A gente tem a altura que ele alcançou, né, a altura máxima, né, que é uma distância na vertical, né, que é justamente ΔS, que é igual à altura, no caso aqui a altura máxima, que é igual a 1,25 metros. A gente sabe que, por exemplo, quando ele atinge essa altura máxima, a velocidade dele é 0 em Y, tá? Só posso colocar coisas de Y aqui, tá? Por isso que eu tô colocando aqui em verdinho, tô usando a mesma cor que eu usei para identificar os caras que pertencem à vertical. Eu quero exatamente essa velocidade inicial. E aí você repara o quê? Apesar da gente ter essa distânciazinha aqui, de 1,5 m, essa distância pertence ao X. Eu não estou trabalhando em X, então não vou usar esse cara agora, tá? Ou talvez nunca. Então, olha só. E eu tenho distância, tenho velocidade final, quero velocidade inicial, mas não tenho tempo. Se eu não tenho tempo, eu uso o quê? Torricelli. Então, a equação de Torricelli, ó, velocidade final ao quadrado, final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes aceleração e distância. Ó que maneira, ó que tranquilo, ó que facilidade. E aí a gente só vai usar essa equação para derrubar a questão, quer ver?
Ó, a velocidade final, aqui o final do problema é quando ele atinge a altura máxima, tá? Que a gente está usando esses dados aqui quando ele atingir a altura máxima. Claro que ele continua andando, tá? Mas isso é um truque muito importante. A gente trabalha aqui na altura máxima porque a gente tem esse valor, né, da altura máxima e sabe que aqui a velocidade final é zero, tá? A velocidade lá em cima é zero. Então aqui vai ser zero. Esse carinha é exatamente o que eu preciso, tá? Agora, olha, presta atenção, deixa eu ensinar um truque aqui. Bevinho, como é que eu sei agora que a gravidade é positiva ou negativa? Bom, tem um truque. Sempre você observa o que está acontecendo no início do problema e compara com a aceleração. A aceleração não tem caô, né? A aceleração é sempre para baixo, concorda comigo? A aceleração é sempre para baixo, tá? Mas no lançamento oblíquo, o que acontece? Ele primeiro sobe ou ele primeiro desce? Primeiro sobe, né? Jogou para cima. Então, ó, você jogou para cima e a gravidade está para baixo, então a gravidade é o quê? Negativa, porque ela está no sentido contrário da velocidade. Velocidade para cima, tá? E a aceleração da gravidade para baixo, tá bom? Então a gente sempre conta, para você descobrir, né, qual é o sinal da aceleração, você sempre conta o início do movimento. Claro que depois ele desce e a velocidade vai estar para baixo, mas o que interessa é o início. Para onde está a velocidade no início do problema? Ah, tá para cima, porque está subindo, né? E aí, para onde está a aceleração? Está para baixo? Então, nesse caso, a aceleração vai ser negativa. Senão você acharia um valor negativo aqui, vai ser um absurdo, né? Então, é por isso. Então, nesse caso, vai ficar 2 vezes a aceleração, que é... Aqui é 10. Ele não deu, mas tem que usar 10, tá? Problema sempre tem que dar, tá? Acabei não colocando aqui, mas tem que sempre dar. Nesse caso é 10 aqui, que eu já fiz a continha. Vezes a distância que ele andou na vertical, né? Você repara que eu estou usando essa equação única e exclusivamente para vertical. Então, cuidado para não querer enfiar 1,5 aqui. Isso aqui é distância na horizontal. Eu não estou trabalhando na horizontal. Nem vou precisar, graças ao bom Deus. Bom, então aqui 1,25 é essa distânciazinha, tá? Aqui é a rosquinha Mabel. Aqui vai dar negativo, né? Então aqui dá quanto? 12,5. 12,5 vezes 2 dá 25. Menos 25 passa para o outro lado e vira mais. E aí preciso tirar a raiz quadrada. E aí raiz quadrada de 25 é 5. E aí pronto, encontrei a resposta. Então ele parte do chão com uma velocidade de x, que eu não sei quanto é. A princípio não sei quanto é. Daria até para calcular. Mas ele só queria saber o seguinte, olha, quanto é... E essa velocidade em x não vai mudar nunca. Mas quanto é essa velocidade inicial em y, sua componente vertical, que é 5. Aí vai diminuindo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Depois 1, 2, 3, 4, 5 de novo. Enquanto a velocidade em x, o valor que ela tiver, não vai mudar nunca. Show de bola? Então, problema de movimento oblíquo parece complicado, mas não é, desde que você entenda que você pode dividir em x e y. X é mu, delta S, delta t, e no y é a vacona, move, que aí tem as 3 equações para você trabalhar. Show de bola? Então isso aí é sempre um prazer, eu sou BF. Grande beijo.